Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade de ser querido, do ser querido que está longe, passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante e elevemos nosso pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe de Jesus a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Assim, façamos a nossa parte, melhor que pudermos, e confiemos sempre em Deus, porque tudo passa, exceto Deus. Então, nesse momento, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade da casa que prepararam esse ambiente, enchendo de amor, de paz e de energias curativas. Tudo isso para nos receberem, para que nos sintamos aqui amados, calmos e gratos, sabendo sempre que Deus está cuidando de nós. Que assim seja. Então, hoje nós temos como palestrante a Ângela Fox, que é a nossa trabalhadora aqui da casa. Então, Ângela, sinta-se à vontade e que Jesus te ilumine nas palavras de hoje. Amém. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, diante de uma tribuna onde aprendemos tanto. Trabalhadora da casa, bem que gostaríamos de estar fazendo bem mais, de estar aqui, mais vezes. Mas muitas coisas nessa vida, e é o que nós vamos falar hoje, também nos asseguram a matéria, infelizmente, Então, não somos trabalhadoras assim como deveríamos. Mas, no entanto, de pouquinho em pouquinho fazemos a nossa parte também. E uma das coisas é a divulgação da nossa doutrina, O que nós estudamos aqui, o que tudo nós já aprendemos aqui e que certamente nos eleva e nos leva à frente, Nós sempre aprendemos e acreditamos que dentro de qualquer religião a gente precisa aprender o que é bom, o que é de bem, e certamente a doutrina espírita nos mostra isso. Primeiramente pelos exemplos de Jesus, que deixou para nós de que maneira devemos viver. Jesus nos mostrou com os seus ensinamentos, não foram só com palavras, mostrou com a sua vivência de que maneira deveríamos viver para continuar no caminho do bem. Nós trouxemos para conversar um pouquinho na noite de hoje a fala sobre o capítulo 3 do Evangelho. A nossa fala vai ser sobre o mundo de expiações e provas. Mas como vamos falar no mundo de expiações e provas sem citar o título principal desse capítulo 3, que é Há muitas moradas na casa do meu Pai? O que significa isso para nós? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse universo é gigantesco. E diante desse universo gigantesco, será que somente o planeta Terra teria seres vivendo? Diante do gigantesco universo, somente nós, seres humanos, teríamos o privilégio de viver? E eu vou citar aqui o que eu já falei uma vez, acredito que eu já falei, porque é uma frase, é um exemplo que eu tive, uma frase que sempre me veio à mente e que eu lembro muito.
ainda criança, aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina, que a gente nasceu dentro do Espiritismo, né? Mas foi entender melhor lá quando já era adolescente e buscar entender mais. E numa fala, o nosso saudoso tio Jeff, eu gostava muito de ouvir, né, os tios conversar. E numa dessas falas, ele, não lembro o que eles estavam conversando, mas enfim, ele disse assim: será que na criação de uma cidade, uma só casa deveria ser povoada? Será que construindo um belo edifício com vários andares e muitos apartamentos, só um morador estaria nesse condomínio? E ele aí foi explicando, né? E eu prestei muita atenção e achei aquilo e trouxe para mim um grande ensinamento. Eu aprendi numa fala lá fora, que não era um estudo da casa, sobre o Espiritismo. Que realmente nós precisamos crer que o nosso universo é povoado de diversas formas. Mas não com a mesma matéria que nós vivemos aqui no nosso mundo, que é o nosso planeta Terra, certo? Nós vivemos aqui com essa matéria física, grosseira, que nos mantém presos aqui nesse planeta, né? Achamos que somos a última bolacha do pacote porque vivemos no planeta Terra. Somos seres humanos, muitos seres humanos fazendo atrocidades por aí. Mas achamos que só nós somos privilegiados em morar nesse universo. No entanto, a gente sabe que muitos cientistas estão descobrindo vidas e descobrindo formas de viver em outros planetas. Mas são matérias muito mais sutis que a nossa. São matérias não vistas com os nossos olhos ainda, porque ainda são muito primitivos. São ainda muito grosseiros para conseguir assimilar tudo que existe fora do nosso planeta. Isso é muito interessante e é o capítulo 3 do Evangelho que trazem todos esses ensinamentos. Então, para poder falar no mundo de provas e expiações, que é chamado o nosso planeta Terra, a gente precisava começar falando desse título principal do capítulo 3. Então, mundo de provas e expiações, que é a nossa fala de hoje. Agruras da vida. Segundo a espiritualidade superior, as agruras da vida terrena constituem provas ou expiações. O que são expiações? Por que esse mundo é chamado de mundo de provas e expiações? Originam-se dos erros cometidos nesta ou em vidas passadas. Origina do erro, mas visa o crescimento espiritual, o progresso, porque adiante dessas expiações, diante dos erros cometidos que viemos em outras existências para compensá-los, que nós vamos mostrar se a gente realmente aprendeu diante do nosso erro. É um remédio forte e amargo, mas na medida exata do mal a ser combatido. Nós ainda precisamos disso. E muitas vezes nós achamos que somos melhores uns que os outros, né? No entanto, a gente precisa entender que se nós vivemos num mundo de provas e expiações, somos todos iguais, precisando expiar e precisamos provar alguma coisa. Claro que sim, alguns já com passinho à frente, digamos assim, porque estão admitindo seus próprios erros, porque estão entendendo que é preciso modificar o próprio eu para continuar caminhando, para continuar entendendo melhor, para continuar evoluindo. São provas, são literalmente testes os quais o ser se submete para alcançar vivências mais sublimes. As mesmas provas que os alunos hoje aqui passam, que nós estudantes passamos, para provar se entendemos ou não.
de reencarnar, escolhemos as provas que vamos nos submeter aqui na vida terrena. As experiências chegam no devido tempo. Nos contam a espiritualidade maior de que quando nós estamos programando a nossa vinda, a nossa encarnação, que já tivemos outras e outras vivências e outras experiências, muitas com tropeços, mais do que avanços, nós começamos a programar a nossa vinda aqui para a Terra. E milhões e milhões de espíritos estão nessa fila querendo essa oportunidade. E aí nós podemos dizer que nós fomos privilegiados e temos a chance de estar aqui, vivendo com as pessoas que nós amamos hoje. Mas não sabemos quem foram essas pessoas em vidas passadas. Nós aprendemos a amar. E hoje essas pessoas são as mais raras e as mais caras para nós. São as nossas famílias, são aquelas pessoas que nos auxiliam o tempo todo, né? São aquelas pessoas que estão ali, vivendo conosco, caminhando conosco, nos auxiliando e também, muitas vezes, nos ajudando. Um ajuda o outro. Família é isso, amigo é isso. É assim que precisa ser. No entanto, quando estamos na espiritualidade, voltando ao nosso raciocínio, escolhemos o que nós queremos provar aqui na Terra. E escolhemos muitas coisas achando que nós vamos vir e suportar todas essas provas. Se a gente vem e vai passar por uma determinada doença, a gente ainda pede que essa doença seja agravada por mais coisas. Mas nós temos, e que bom que nós temos, aquele anjo da guarda, aqueles espíritos que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos protegendo e ajudam nessas provas que vêm para nós. Espera aí, eu conheço a força daquele determinado espírito. Não sei se vai conseguir viver com todas essas doenças, com todas essas dores e com todas essas crises. Por isso que a gente diz, ninguém recebe uma carga maior do que pode carregar nos ombros. Então nós não podemos reclamar porque nós escolhemos o que queremos viver aqui na Terra. Porque a gente já quer amenizar a nossa dívida lá de trás, tentando fazer algo de bom. E aí viemos e reclamamos. Viemos e dizemos que não gostamos da nossa vida, que não é para isso que a gente nasceu, que não gostaria de estar onde está. Saibamos nós de que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para aprender o que precisamos aprender. A gente sempre ouve falar, né? A gente tem o que a gente merece. E assim são os nossos familiares, têm o que merecem, né? Se gostariam de ter algo melhor, tem que batalhar para numa próxima existência conseguir algo melhor. E nós também, né? Cada um de nós. Bem se vê que na Terra ninguém deve reclamar de nada, porque nós é que buscamos, nós é que procuramos tudo que nós vivemos. As expiações constituem remédios para velhos males morais. As provas representam a oportunidade de consolidação de virtudes. Como é importante, né? A gente passar pelas provas e se submeter com resignação a elas, né? Mas como é difícil ainda, porque falar é fácil, mas ainda precisamos aprender, precisamos evoluir, para não vir aqui reclamar, né? Com vistas a um porvir melhor. Se a gente quer algo melhor, então que a gente seja melhor. O papel de quem as vive é fazer o seu melhor e confiar em Deus. Então nós tiramos essa primeira mensagem do... Deixa eu ver que eu esqueci o nome do livro. Momento Espírita, eu marquei, graças a Deus. Momento Espírita, volume 10, tá? Então, quando eu lembrei dessa mensagem do livro Momento Espírita, ele encaixou em tudo aquilo que a gente queria
falar ali sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Do mundo de provas e expiações. Então vamos ao tema propriamente dito. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Nós precisamos evoluir, o mundo precisa evoluir, tudo precisa evoluir, crescer. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, podemos entender aqui que não só nós, encarnados, estamos fazendo com que essa evolução aconteça, porque a espiritualidade maior está sempre nos intuindo, sempre ajudando os cientistas, sempre ajudando aqueles espíritos que vieram realmente para criar, para mostrar e para nos trazer coisas boas. Vieram e ainda têm auxílio. E nós, por pequenas coisas que a gente ainda faça, também sempre temos o auxílio. Sempre temos aquele empurrão necessário, desde que a gente esteja sintonizado com esse tipo de entidades, que é a espiritualidade do bem, que é a espiritualidade maior que a gente fala, né? Mas ao contrário também acontece, né? Muitas vezes estamos sintonizados com a espiritualidade do mal, a espiritualidade negativa, que nos traz pensamentos ruins, que faz com que a gente faça coisas ruins ou não nos permita fazer coisas boas. Até isso. No entanto, é a nossa sintonia que faz tudo isso. Trazemos para perto de nós e para o nosso planeta espíritos do bem, trazemos para perto de nós e para o nosso planeta espíritos vingativos, espíritos perversos, tudo aquilo de ruim que a gente sabe que ainda existe perto de nós. Porque esse planeta é assim. Nós convivemos com pessoas ainda com espíritos muito endurecidos, fazendo tanta maldade, fazendo tanta coisa ruim. E se a gente já pensa que isso é ruim, nós podemos dizer que nós já estamos pensando em querer evoluir. Se a gente já entendeu que nós cometemos o mal e fazemos coisas erradas, já dá de entender que a gente está pronto para progredir. Mas aí não basta só querer, é preciso fazer. Agir no bem, fazer coisas boas, e isso pode acontecer, e a gente vai aprendendo com a vida, aonde a gente está. Nós não precisamos estar em quatro paredes de uma igreja, de um centro, de qualquer lugar para dizer que a gente faz coisa boa. Que a gente trata as pessoas bem, que a gente ajuda. Isso pode ser em todos os lugares, não pode ser, deve ser. Porque numa casa religiosa, numa igreja, é tão fácil ser bom. Porque as palavras também saem facilmente. Mas é a vivência, é mostrar, é tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas, como elas merecem ser tratadas também. Então, você fazer o bem, você pode fazer aonde você estiver. Você tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas, ou no mínimo dar atenção para as pessoas que hoje estão tão necessitadas de uma palavra, ou até mesmo de atenção, aonde quer que você esteja, até na fila do banco. Nós devemos mostrar quem nós somos. A Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram certo progresso. Então, isso quer dizer, se nós já estamos nesse mundo de provas e expiações, nós já passamos por mundos piores. Nós já evoluímos um tanto, um pouquinho.
precisamos evoluir muito, mas a gente já passou por coisas bem piores, ou seja, já fomos bem piores do que somos hoje. E nós não voltamos atrás. A nossa evolução só segue, só progride. Nós podemos até mesmo estacionar, mas voltar a ser primitivo, a cometer atrocidades, a ter pensamentos perversos, nós não voltamos mais a ter se nós cuidarmos da nossa vivência, se nós continuarmos seguindo com a nossa evolução. Certos que já realizaram certo progresso, então já progredimos para chegar aqui. Muito bem, já estamos no mundo de provas e expiações. Não somos um mundo primitivo, não vivemos um mundo primitivo, mas os numerosos vícios, os quais estão inclinados, também são indícios de que uma grande imperfeição moral nós temos, porque nós ainda estamos aqui. Então a gente evoluiu a ponto de chegar aqui, mas ainda estamos aqui, ou seja, ainda temos muito que evoluir, porque não basta chegar nesse mundo de provas e expiações, espiando, errando, espiando, continuando no mesmo erro. Nós precisamos passar por provas que são difíceis, dolorosas, e entender isso porque precisamos que foi nós que cometemos todos esses erros, porque ninguém paga pelo erro do outro. Pagamos pelo nosso próprio erro. Então ninguém vai lá na frente dizer que foi por causa do marido, foi por causa da mulher, foi por causa do filho, não. O erro foi meu, a culpa foi minha. A Terra é grande escola que educa alunos de todas as idades. Isso aqui também quer dizer que nós podemos, a qualquer fase da nossa vida, despertar. Assim como o aprendizado da criança, como a alfabetização da criança, num estalar de dedos acontece, como um certo entendimento que está tão difícil para nós, de repente com uma fala um tanto diferente a gente entendeu melhor, acontece com o despertar da nossa consciência para entender de que nós precisamos reagir, de que nós precisamos aprender as lições que estão à nossa frente, porque não adianta a gente dizer que já entendeu, é preciso provar, porque aos olhos de Deus nada se esconde. E sabemos que a sua presença está em toda parte, está na natureza, que se a gente souber olhar, está ali a nos abraçar, a nos mostrar o quanto o mundo ainda é bonito, o quanto o mundo ainda tem a oferecer e que nós não podemos mais continuar com a destruição que está acontecendo. Que mundo nós vamos deixar para aqueles que ainda vêm? Sabemos que o planeta Terra hoje é um mundo de provas e expiações, passando por várias transformações que estão aí, né? E que logo, logo será um mundo de regeneração. E cada um de nós, cada espírito que aqui habita, porque nós somos um espírito que está habitando esse mundo, vamos continuar a viver aqui se nós estivermos aptos a viver aqui. Se nós já estivermos aprendido algo diante de tudo que estamos vendo. Mas ao contrário, se está só passando na nossa frente todo esse ensinamento, de nada vai adiantar. E se a maldade ainda persistir em nós vamos ter que deixar esse planeta. Nossa próxima encarnação certamente não será mais nesse planeta, hoje chamado de provas e expiações. Amanhã, assim que os espíritos entenderem, aqueles que aqui estão encarnados e desencarnados, que é preciso fazer uma limpeza interna para moldar o nosso ser
entender que precisamos ser pessoas do bem para o bem, nós não vamos mais estar aqui, se a maldade ainda permanecer em cada um de nós. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que habitam. Com certeza, né? Então, é um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, uma frase que eu achei muito interessante para trazer. Não é o mundo que é ruim, são as pessoas que habitam. Né? É o clima que nós fazemos, é aquilo que a gente propõe viver, que a gente recebe em troca. Temos uma noite mal dormida, por que será? Comemos, bebemos, festamos e queremos dormir bem. Então, esse foi um exemplo assim, tão rudimentar, mas assim, tudo que a gente faz, nós recebemos em troca. O homem é mais frágil que perverso. O ser humano, ele não acredita em si. Então, ele é mais frágil. Ele cai nas tentações de fazer o mal. Ele é mais frágil que perverso. No entanto, se nós persistirmos com um firme propósito, nós damos conta de não pensar mais em coisas ruins, de não pensar mais em coisas negativas. E olha que cuidar do pensamento não é fácil, né? Mas com esforço a gente consegue. O bem que eu quero, não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Por que será que nós somos assim? Eu quero o bem para mim. Mas por que eu não faço da mesma forma para o outro? Então é preciso entender que essa reciprocidade precisa acontecer. A gente precisa fazer para o outro para ir receber. E não fazer para daí estar recebendo. Não para ter algo em troca, mas sim porque a gente já está pronto, apto a fazer coisas boas. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que a gente entende dessa frase? Tudo aquilo que eu vejo me traz coisas positivas? Ou se em tudo que eu vejo algo de ruim? Ah, mas determinada pessoa é assim, assim, assim. Será que não tem algo de bom? Ah, mas naquele lugar tem isso, isso e isso. Mas será que não tem uma paisagem bonita? Então nós não acostumamos ver o lado bom das coisas. Infelizmente, o ser humano ainda vê primeiro as coisas ruins e negativas. Teve um teste que foi feito numa universidade, onde o professor chegou, colocou uma tela branca para os alunos e perguntou o que é que eles estavam vendo. E o professor queria que eles usassem a criatividade, usassem a imaginação. E muitos dos alunos viram uma pinta preta no meio da tela, que era um defeito que a tela tinha. E a grande maioria dos alunos viu a pinta preta. Ninguém tentou pensar em algo bom para aquela tela, que aquela tela ainda estava em branco. O que eu poderia criar diante daquela tela? Isso mostra o pessimismo, as coisas ruins vêm primeiro. Então, aquela tela, quando o professor perguntou se aquela tela estava limpa, não. Ela tem uma pinta preta, que era um rasgadinho, que era uma falha na tela. E o professor foi insignificante, que ele não tinha nem percebido. E o propósito era realmente entender se o aluno estava ali tentando mostrar que a criatividade dele ia longe. No entanto, ele viu o lado ruim. Se nós estamos diante da natureza e percebemos a beleza da natureza que está ao nosso redor,
quanta luz a gente tem. Porque a gente recarrega as energias num espaço ao ar livre, com árvores, com água ainda mais, com cachoeira, com qualquer lugar assim. Se a gente se sentir bem e enxergar o lado bom, a gente recebe a luz. A gente recebe essa energia que vai nos fortalecer. Por isso que o nosso corpo terá luz. Porque vemos tantas vezes o mal prosperar enquanto o homem de bem vive em aflição? Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente e acredita ser a única existência, isso deve parecer clamorosa injustiça. Se a gente imaginar, nós somos espíritas, sabemos que existem muitas moradas na casa do nosso Pai, que é o universo, e sabemos que já vivemos muitas vidas e estamos crescendo diante de todas essas existências. Estamos dentro de uma religião que mostra tudo isso para nós, essa doutrina que nos esclarece sobre tudo isso. Acreditamos que estamos crescendo com essas oportunidades que a gente tem das diversas encarnações que passamos. No entanto, se nós não acreditássemos em nada disso, nós poderíamos dizer: por que eu vou ser bom? Por que eu tenho que pensar no outro? Por que eu não posso pensar só na minha vida? Por que eu tenho que ser uma pessoa boa e aguentar tanta coisa ruim que fazem para mim? Se eu acreditasse que eu ia nascer, viver, morrer e acabou, certamente não teria propósito nenhum. Todo estudo, toda a força de vontade, de querer crescer intelectualmente, de querer crescer moralmente, de querer evoluir espiritualmente. Mas nós acreditamos e nós sabemos que nós precisamos evoluir. Porque nós temos provas todos os dias e todos os momentos de que tanto a pluralidade quanto a existência de outras vidas está diante de nós, nos mostrando que é só dessa forma, que é vivendo e morrendo, para aprimorar o nosso ser. Porque vivendo, a gente pode suportar as provas que lá atrás cometemos com erros. Morrendo, vemos o quanto de erro ainda cometemos e pedimos para voltar, porque vamos acertar. E aí chegamos aqui e ainda não acreditamos naquilo que a gente está diante. Então são reflexões que fazemos. Diante da reencarnação, que é provada para nós a todo instante, com crianças que vêm em tenra idade mostrar suas habilidades. Aonde que aprendeu? Se simplesmente foi criada, nasceu e vai morrer e acabou? De onde vem tanto conhecimento de tantas crianças que vêm? Tantas habilidades que demonstram ter? Não, isso é mais uma prova da reencarnação, das sucessivas vidas que temos. Então é a prova de que aprendeu e veio para ensinar, porque temos muito que aprender com as crianças ainda, né? Com essas gerações que estão chegando, que estão em nossas mãos e ainda dizemos que não sabemos lidar, porque está tudo diferente. Se nós hoje quiser educar uma criança como educava-se lá atrás, nada vai dar certo. Então é preciso entender até isso para poder viver evoluindo sempre. Aprendendo com os nossos filhos, que aqui vem como filho, né? Hoje é pequenininho, novinho, não sabemos a idade desse espírito e o que todo esse espírito veio para nos ensinar. Não se dá, porém, o mesmo com quem admite na pluralidade das existências
e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. Uma vida é um piscar de olhos. Para nós é uma eternidade. Ou não, né? Porque passa tão rápido. Quando a gente vê sexta-feira e de repente é sexta-feira novamente. Está passando muito rápido. Mas mesmo assim, há aqueles que dizem que uma vida inteira, passar por todo esse sofrimento, né? Vamos entender que é uma vida inteira que a gente tem para aprender. E que cada dia que a gente vive é um dia menos que a gente tem. Não gosto muito de pensar dessa forma, porque dá uma certa... Porque a gente ainda quer viver, né? Parece que a gente tem tanta coisa ainda para fazer, e cada dia que a gente vive é um dia menos que nós temos. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espanto se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que a habitam. A situação material e moral. Nós vivemos e convivemos com espíritos em várias etapas de evolução, mais ou menos iguais. Há aqueles espíritos que vieram para mostrar ainda que a maldade existe, para ensinar que nós não devemos ser assim, porque até mesmo com o erro a gente tem que aprender, né? E há aqueles espíritos que vieram nos mostrar, desde pequenininhos, a inteligência que tem, nos ensinar algo, nos mostrar que aprendeu e que pode vir aqui ainda ensinar e ainda ser exemplo para nós. O destino que a Terra e a natureza daqueles que a habitam. O destino da Terra é ser um mundo melhor. O destino da Terra é ser um mundo de regeneração. E nós, será que estamos preparados a estar regenerados para viver nesse mundo? Também é uma questão a pensar, a questionar. É uma indagação que precisamos fazer todos os dias, né? Que vida eu estou levando? O que eu estou fazendo da vida que eu recebi? Do presente de Deus para estar aqui e fazer aquilo acontecer para que o aprimoramento moral, a elevação espiritual e tudo aquilo que eu preciso aconteça. O que eu estou fazendo? Poderá jamais implantar-se na Terra o reino do bem? A gente acabou de dizer que não, né? Que o bem vai reinar sim. Então, isso vai acontecer. Isso não é impossível. É preciso sim que os espíritos que habitam esse planeta sejam do bem, para que o planeta seja do bem. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitar os bons predominarem, porque então farão aí reinarem o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. Porque nós encontramos uma felicidade hoje parcial. Nós estamos muito felizes e de repente dá aquele sentimento apertado, aquela coisa ruim no peito, porque a gente sabe que algum familiar não está bem, que pessoas conhecidas estão doentes, que algumas pessoas estão passando por necessidades e a gente está com uma mesa farta. Normalmente acontece em final de ano, né? Que a gente chega a ficar com a consciência pesada, porque a gente prepara tudo tão gostoso, tão bonitinho, tão arrumadinho, reúne a família, a coisa mais gostosa que tem. No entanto, a gente pensa, né? E a mãe sempre fala, se todas as famílias tivessem. Pensar que quantos estão passando fome nesse momento. Mas estão resgatando alguma coisa também. E tomara que todos nós possamos aprender com tudo isso. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. É a nossa sintonia. É quem nós chamamos para perto de nós. Esses, porém, não a deixarão, senão quando daí estiverem banidos o orgulho e o egoísmo.
Orgulho e egoísmo, a maior chaga da humanidade. É com orgulho e com o egoísmo que nós nos perdemos. E todos nós temos dentro de nós um pouquinho, um bocão de orgulho, de egoísmo. E são esses males, são esses erros ainda que continuamos acarretando na nossa bagagem espiritual. São esses vícios que carregamos que deixa tão pesada a nossa mochilinha das existências. Nós não abandonamos. E a gente quer crescer moralmente, espiritualmente, mas ainda carregamos, como falamos, né? Alguns um pouquinho, outros um pocão, dessa grande chaga que é o orgulho e o egoísmo. Porque primeiro pensamos em nós e a gente acha que está certo assim. Nós não pensamos no coletivo, nós pensamos primeiramente no eu, no meu, para depois no nós. E a gente precisa mudar esse pensamento, né? Será que a gente está preparado? Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo sempre o grão que houver semeado. Aqui o Livro dos Espíritos nos deixa bem claro que tudo o que a gente faz, a gente colhe. Então, a semeadura está livre, mas a colheita é certa, né? Aquilo que a gente semeou, a gente colheu. Mais um trechinho do Momento Espírita, onde tem como título Momento de Definição. Esse é o momento de definição, porque se nós estamos nesse mundo em transformação, nós precisamos definir quem nós somos, o que nós queremos. O planeta Terra se encontra em fase de transição. Em breve, sua destinação será alterada. Hoje ainda é um mundo de provas e expiações. E nós precisamos aproveitar esses momentos que a gente está aqui. Aqui estagiam espíritos intelectualmente evoluídos, mas com marcantes problemas morais. Não é o que nós estamos vendo aí acontecer? Pessoas intelectualmente muito evoluídos, cometendo atrocidades. Ainda viciosos, esses espíritos intelectualmente evoluídos, cheios de paixões mundanas, com o coração cheio de coisas ruins, que necessitam de experiências dolorosas para despertar a própria sensibilidade, despertar a sua consciência. Contudo, em breve, a Terra passará a um mundo de regeneração, luz e paz. A longa data, essa modificação vem sendo preparada pela ordem cósmica. Houve significativa aceleração do progresso material, tecnológico e científico. Essa frase é muito importante. Houve significativa aceleração do progresso material, tecnológico e científico. Isso a gente vê acontecer. Com tudo que é tecnológico, com tudo que é científico, tivemos agora a prova, né, com a Covid, precisou acontecer para os cientistas se reunirem, conseguirem a vacina para que tantas outras pessoas não morressem. Né? E com tantas outras coisas que acontecem. Ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se disseminaram pelo planeta. Todos querem. Grande maioria quer. Tudo se encontra preparado. Nada é por acaso. Nenhum grão cai no chão
sem que os olhos de Deus, nosso Pai, esteja presente. Nada é por acaso. Resta que a conduta e o sentimento dos seres humanos se ajustem a esses propósitos superiores. Que cessem os escândalos protagonizados pelo egoísmo e pelo orgulho. Que parem as guerras que a nada se leva, que ninguém ganha, que ninguém perde, ou que muita gente perde. Que se extinga a animosidade, a difamação, a deslealdade. Que o trabalho honesto seja visto como uma bênção e não como um fardo a carregar. Meu Deus, eu tenho que levantar e trabalhar de novo. Não. Que eu veja no trabalho algo que eu vá contente. Por isso que se fala, busque trabalhar naquilo que seja o teu prazer. Porque senão realmente vai ser um grande fardo. Então nós precisamos, se a gente não está contente naquilo que nós estamos fazendo, vamos buscar algo, não importa a nossa idade, algo que nos traga mais felicidade. Para que no mínimo a gente não reclame de ir trabalhar. Que todos tenham o conhecimento e as instruções viabilizadas e aproveitadas. Que todos tenham a oportunidade de aprender e ser. Para merecer viver em clima regenerador e pacífico, será necessário aprender o real sentido do amor. O que é o amor? E buscar uma vida pacífica, sem tormentos, sem cobranças, sem mentiras, sem vingança, e abandonar nossas antigas tendências, aliviar a nossa bagagem espiritual de todos os nossos vícios e erros já cometidos. Cruéis, preguiçosos, desonestos, indiferentes à dor do semelhante, do irmão, do amigo, do companheiro, não terão afinidade com esse novo contexto social. Então, quem não se sentir bem no mundo melhor, não poderá nem nascer nesse mundo. Infelizmente, terá que renascer num lugar mais primitivo, que ele possa aprender. Se não foi pelo amor que está diante de nós hoje, para que a gente compreenda um pouquinho mais, infelizmente vai ser pela dor. Criaturas endurecidas necessitam ser trabalhadas a fim de terem despertada a sua sensibilidade, despertada a sua consciência. Em um mundo mais ameno, não encontrarão recursos para a sua evolução. Adianta estar num mundo onde tudo está tranquilo e essa pessoa ainda, esse ser, esse espírito, ainda pensa em atrocidades? Ele vem xingar, mas ninguém escuta o xingamento dele, porque as pessoas vão ser mais pacíficas. Ele vai aprender o quê? Então ele precisa renascer num mundo em que mostre para ele de que forma é preciso crescer. Consequentemente, suas próximas encarnações serão em outros planetas, mundos mais primitivos. Justamente por isso, vive-se na Terra um momento de profundas definições. Precisamos decidir o que desejamos. O espetáculo da desonestidade alheia não serve mais de desculpas para condutas iguais. Ah, mas se fulano de tal faz, também posso fazer. Consciência nossa. Ah, mas se os políticos roubam, em pequenas proporções eu também posso roubar. É a nossa consciência. É preciso optar entre dignidade e indignidade. Conforme a opção escolhida, o destino estará traçado. Isso é muito forte. Conforme a opção escolhida, o destino estará traçado. Trata-se do livre-arbítrio a moldar o nosso futuro. Livre-arbítrio é a forma que nós queremos viver. Nós somos livres. Nós podemos escolher o que nós
Queremos hoje viver no erro, queremos hoje fazer coisa ruim, coisa errada. Consciência nossa. Quem vai ter que resgatar depois lá atrás, ou melhor, lá na frente, somos nós. Chegando no final, ciente de toda a realidade, devemos prestar mais atenção no nosso viver. Somos candidatos ao amor e à paz, para viver e evoluir no mundo de regeneração. Nós somos candidatos. Ou, agarrados ao orgulho e ao egoísmo, vamos nos submeter à vivência na dor, no sofrimento, na guerra, na falsidade, na ignorância. A escolha é nossa. Então, é uma reflexão bem profunda, para mim foi uma reflexão muito profunda ao estudar, ao preparar essa conversa de hoje, e acredito que é uma reflexão para que todos nós possamos fazer. Em todas as nossas ações, em tudo que a gente faz, acredito que a gente deve se perguntar, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu vou chegar com tudo isso? Isso está acrescentando algo para mim? Está sendo bom? Produtivo? Se eu penso que eu nasci, estou crescendo, trabalhando, sem uma perspectiva de voltar para um mundo melhor, eu posso achar que realmente não vale a pena pensar no outro, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser bom. Mas o que nós estamos estudando aqui e mostrando é que vale sim a pena ser bom, viver bem, porque mais tarde a gente vai colher tudo isso que nós estivermos plantando hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos e agradecemos aqui também, né, a Deus e a Jesus pela oportunidade da nossa vida, da nossa existência e de todos aqueles que nos acompanham nessa nossa trajetória, que são os nossos familiares. Aqueles que já não estão mais entre nós, né, estamos diante aí do dia 2 de novembro, que façamos o nosso pensamento elevado até eles e que recebam todo nosso amor, que recebam todo o nosso carinho, porque eles recebem diante das nossas orações. A Rosi falou que essa florzinha singela que está aqui na frente é para todos os nossos entes queridos, porque aqui, diante desse nosso pensamento, diante da nossa fé, diante do amor que nós emanamos, eles recebem a luz, a energia nossa e daquilo que nós estamos querendo que eles recebam. E assim será, tenho certeza disso. Muito obrigada a todos. Nós vamos passar agora para o passe. Agradecemos, Ângelo, pelas suas palavras. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e a Jesus para fazermos uma prece de Bezerra de Menezes. Elevemos o nosso coração sempre que possível ao Senhor e confiemos em sua infinita bondade. Na prece está a força e no serviço do bem o nosso refúgio. Confiemos o nosso pensamento à oração e nossos braços ao trabalho com Cristo Jesus. E Jesus solucionará os nossos problemas com a bênção do nosso tempo. Confie